paz e bem, meu irmão, minha irmã. Gostaria de, neste novo vídeo aqui no canal da Igreja do Carmo, de trazer mais um assunto que pode ajudar na sua vida espiritual. E esse assunto, além dele ser polêmico, ele é fundamental para o nosso crescimento espiritual e é uma verdadeira batalha. Que assunto é esse? A questão da mortificação. Também poderíamos chamar de penitência, ou ainda dar um outro nome à mortificação como sacrifício, né? E gostaria de falar com base bíblica a partir do Evangelho. Nós temos lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, o versículo 12 diz assim: Desde esta época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Depois, ali em João, capítulo 12, versículos de 24 a 25, diz assim: Em verdade, verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo, irá conservá-la para a vida eterna. Palavra da salvação, meus irmãos. Olha, a questão de o reino dos céus ser conquistado com violência, com os violentos, não é você sair batendo nas pessoas por aí sendo ignorante, não. A violência aqui significa o vencer a si mesmo, fazer violência a si mesmo, aquele pecado que gera todos os outros pecados capitais, chamado no grego de filáusia, que é o amor próprio. É vencer a si mesmo, vencer o amor próprio, vencer aquele egoísmo que há em nós, que muitas vezes nos impede de nos desprendermos, de sermos altruístas, de sermos generosos e também de cortarmos ou colocarmos limite em coisas que precisam ser colocadas para que a gente vença o pecado. Por isso, essa temática da mortificação, por isso essa temática do fazer penitência, que hoje, dentro da igreja e fora da igreja, está meio fora de moda, né? Esse é o grão de trigo que precisa morrer para que nasça, né, daí muitos frutos, né, na nossa vida. Então, mortificar-se, fazer penitência, significa ter limites. E isso é o fazer violência consigo mesmo, no sentido de superar-se. O cristão é chamado, com as luzes do Espírito Santo, com o auxílio de Deus, dentro de uma vida de oração, dentro da frequência dos sacramentos, a mortificar-se. E a mortificar-se também é uma questão de fazer renúncia. Renunciar a si mesmo, renunciar a desejos, renunciar a vontades, caprichos, renunciar a pecados. Né? Isso também pode ser chamado de a virtude da temperança. O que é a temperança? O nome já está dizendo, é parecido com tempero, saber temperar o nosso comportamento, que para que ele seja um comportamento moderado, né? Nem tão exagerado e nem tão também relaxado, desleixado. Né? Então, morrer para aquilo que é pecado na minha vida, morrer para aquilo que é um exagero na minha vida, morrer para aquilo que me prejudica. Uma comparação simples nos nossos tempos, né? Hoje é moda fazer dieta. Então, se você tem colesterol alto, você precisa comer menos gordura, né? Então, isso significa que você vai cortar certas coisas da sua alimentação para poder ter saúde. Isso é mortificação. E isso serve para a nossa vida espiritual também. Cortar certas coisas, ter limites para certas coisas, porque elas nos prejudicam.
é um verdadeiro morrer para si mesmo, para os nossos desejos, é morrer para o nosso amor próprio, porque o mundo hoje, ele nos condiciona a sermos escravos dos prazeres. Então ele faz a nossa cabeça dentro de uma ideologia de buscar satisfação, dentro de uma ideologia do sentimentalismo. Então eu tenho que sentir, quanto mais eu sinto, eu acho que assim eu sou realmente feliz, e para eu ser feliz eu tenho que satisfazer todas as vontades, caprichos, desejos, eu tenho que experimentar tudo, eu não posso ficar de fora de nada. Só que o Senhor fala no Evangelho que largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e o caminho que leva ao céu é a porta estreita, ou seja, o sacrifício, a mortificação, a renúncia, o ser violento consigo mesmo, ou seja, o superar a si mesmo. Então, nós temos um mundo, por um lado, do mínimo esforço, que até diz para você que se você não fizer tudo que você quer, você vai ficar uma pessoa traumatizada. Mas do outro lado, nós temos a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensina: se você satisfaz todas as suas vontades, caprichos e desejos, você é uma pessoa desequilibrada e dificilmente conseguirá superar e vencer os obstáculos da vida e conquistar o reino dos céus, porque a mortificação é necessária na vida espiritual. Senão nós vamos ser como uma criança mimada, que quando não tem o brinquedo que quer, porque lhe foi negada, esperneia, faz pirraça, grita, chora, faz confusão. As crianças mimadas de hoje serão os adultos desequilibrados de amanhã, agressivos, violentos ou até tristes e apáticos porque não conseguiram o que querem, o que desejam, porque não conseguiu satisfazer todos os desejos, vontades e caprichos, porque também a vida nos oferece essa grande decepção. Nós não vamos conseguir satisfazer todos os nossos desejos. E graças a Deus que não. E alguns que nós temos acesso e liberdade para satisfazê-los, vamos ter que mortificá-los, para aprendermos a ter limite, para não cairmos no pecado de uma maneira desenfreada, que nos prejudica a nossa vida espiritual, prejudica o outro, inclusive prejudica até a nossa saúde. Então, mortificar-se é renunciar ao pecado. Mortificar-se é renunciar aos vícios. Mortificar-se é colocar limite, é renunciar ao seu amor próprio para poder fazer a vontade de Deus e ser uma pessoa equilibrada. Quem busca satisfazer todas as suas vontades, caprichos e desejos é alguém desequilibrado e alguém que acaba sendo dominada pelo pecado. E por isso não consegue crescer na vida espiritual. Por isso é preciso que o grão de trigo caia na terra e morra para surgir algo novo. Ou seja, eu preciso morrer para o pecado, morrer para os meus gostos e vontades, para dar espaço para Deus. E assim eu dar frutos na minha vida espiritual. Deus abençoe você. Espero que esse vídeo possa lhe ajudar a colocar na sua vida a penitência, a mortificação, o sacrifício como um meio para educar você na fé e fazer você crescer.